Quero agradecer a Deus por mais uma sessão legislativa que se inicia. Cumprimento aos servidores da casa, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, as pessoas que fazem presente em plenário e a meus pares. Muito obrigada pelas presenças. Consulto ao vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, acerca da existência de quórum. Senhora presidente, são presentes vereador Renato, vereador Genair, vereadora Neuza, vereador Urbanei, vereador Nilton, vereador Rosemar, vereador Vando, vereador Rodrigo, vereadora Camila e vereadora Fernanda. Quórum suficiente, senhora presidente. Nos termos do artigo 74 do nosso regimento interno, informou o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declara aberta sobre a proteção de Deus a 29ª sessão ordinária do primeiro período de sessões legislativas do segundo ano da 16ª legislatura do ano de 2022. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Versículo de hoje, quinta-feira, 25 de agosto de 2022. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, a 1. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Declaro iniciado o expediente. Convido a primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, para proceder com a leitura da ata da 28ª sessão ordinária. Às 9h08 do dia 24 de agosto de 2022, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 28ª sessão ordinária do segundo ano da 16ª legislatura, presidida pelo senhor presidente vereador Rodrigo Gomes de Belém. Para dar início aos trabalhos legislativos desta data, o senhor vice-presidente desejou seu bom dia a todos, momento em que agradeceu a Deus por mais uma sessão legislativa que hoje se inicia. O senhor vice-presidente cumprimentou aos servidores desta casa, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, ao público presente em plenário e a seus pares. Após consultar o senhor segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, acerca da existência de quórum nos termos do artigo 74 do regimento interno, o senhor vice-presidente certificou que os vereadores assinaram o livro de presença e, desta forma, havendo número regimental, declarou aberta sob a proteção de Deus a 28ª sessão ordinária do segundo ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Em momento devocional, o senhor presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao terno a primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, a leitura de um trecho bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, nos termos do artigo 78 do regimento interno, declarou iniciado o expediente, solicitando a primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, para a leitura da ata da 27ª sessão ordinária do segundo ano da 16ª legislatura do ano de 2022, a qual, não tendo sido apresentado qualquer pedido de retificação ou impugnação no seu teor, foi declarada aprovada. De acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do regimento interno, sendo assim assinado pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do regimento interno, a senhora presidente
Vereadora Fernanda Boeira da Silva, assumindo a direção dos trabalhos legislativos desse dia, convidou o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, que seguem em anexo a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes na pauta desse 24º dia do mês de agosto de 2022, o senhor vice-presidente, atendendo ao que prevê o artigo 78, com o parágrafo 1º do inciso 3 do artigo 80 do Regimento Interno, concedeu o uso da palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema livre, pelo prazo de até 10 minutos. Oportunidade em que discursaram o senhor vice-presidente, o vereador Rodrigo Gomes de Belém, a vereadora Neuza Jacinto Diniz, o vereador Vanei Pereira da Silva, o senhor segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, o vereador Samuel Alberto do Nascimento, o vereador Renato Farias Ribeiro, e finalizando o discurso, a senhora presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira. E não havendo mais nenhum orador inscrito, a senhora presidente declarou encerrado o expediente, verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem que dia, concedendo o uso da palavra à primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, para proceder com as leituras do parecer jurídico e dos pareceres emitidos pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça e pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Leitura da emenda aditiva, todos correlatos em relação ao projeto de lei número 16 de 2022, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 12 de junho de 2022, que concede piso salarial profissional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias e dá outras providências. Ao término das leituras, a senhora presidente inaugurou as discussões em relação ao projeto de lei número 16/2022, franqueando o uso da palavra aos vereadores que pretenderem utilizá-la, pelo prazo de até 10 minutos. Oportunidade em que nenhum dos edis se manifestaram. Diante da inexistência de manifestações, a senhora presidente colheu a votação de seus pares em relação ao projeto de lei número 9/2022, restando assim a matéria aprovada com a emenda aditiva apresentada, por unanimidade em primeira votação, ficando em ordem para a próxima sessão para uma segunda votação. Ainda nesse laborioso dia, a senhora presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva, convidou o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura do parecer jurídico, dos pareceres emitidos pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça e pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, emitidos em relação ao projeto de decreto legislativo número 14 de 2022, de autoria dos ilustres vereadores eleitos para a 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, datado de 1º de agosto de 2022, que concede título honorífico ao senhor Wellington Borges de Lima, atual reverendíssimo pároco da paróquia São Pedro e São Paulo, pelos relevantes serviços prestados ao município de Abadiânia, conforme abaixo especifica. Ao término das leituras, a senhora presidente inaugurou as discussões em relação ao projeto de decreto legislativo número 14 de 2022, franqueando o uso da palavra aos vereadores que pretenderem utilizá-la por prazo de até 10 minutos, oportunidade em que nenhum dos edis se manifestaram. Diante da inexistência de manifestações, a senhora presidente colheu a votação de seus pares em relação ao projeto de decreto número 14 de 2022, restando assim a matéria aprovada por unanimidade em primeira votação, ficando em ordem para a próxima sessão para uma segunda votação. Para o prosseguimento dos trabalhos desta casa, a senhora presidente concedeu o uso da palavra ao segundo secretário da mesa, o vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura do projeto de lei número 22 de 2022, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Diniz, datado de 18 de agosto de 2022, que revoga a lei municipal 884 de 2020 e dá outras providências. Após a leitura ser ultimada, a senhora presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, convidou a primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, para proceder com a leitura do projeto de lei número 1 de 2022, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Abadiânia, eleita para o ano de 2022, datado de 23 de agosto de 2022, que institui auxílio alimentação a vereadores do Poder Legislativo de Abadiânia, Estado de Goiás, e da outras providências. Arrematadas todas as leituras, as matérias foram encaminhadas à assessoria jurídica e às comissões permanentes de Constituição e Justiça e de Finanças para a emissão das suas opiniões técnicas em prazo regimental. Passando a leitura dos ofícios e demais documentos recepcionados nos cancelos legislativos, a
A senhora presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, convidou a primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiano Borges, para proceder com a leitura da primeira parte dos ofícios, do número 107 ao ofício número 124. Do número 107 ao ofício número 124, datado de 25 de maio de 2022. Oriundo do Poder Executivo Local, encaminhado a esta Casa Legislativa em resposta ao ofício número 42 de 2022, originado em pretensão apresentado pelo vereador Rodrigo Gomes de Belém, de 5 de maio de 2022, que sugeriu-lhe a adoção das providências necessárias na esfera de suas atribuições, através da pasta competente, para a realização de estudo a respeito da possibilidade de implantação de estacionamento em apenas um lado da Avenida Geraldo Rodrigues dos Santos, em nossa cidade. Leitura do ofício 108, datado de 25 de maio de 2022, oriundo do Poder Executivo Local, encaminhado a esta Casa em resposta ao ofício 47, originado em pretensão apresentado pelo vereador Rodrigo Gomes de Belém, de 15 de maio de 2022, que indicou-lhe a urgência necessária de adoção das providências na esfera de suas atribuições para a recuperação da rua LD01 do residencial Leblon, em nossa cidade. Leitura do ofício número 109, datado de 25 de maio, oriundo do Poder Executivo Local, encaminhado a esta Casa, em resposta ao ofício 51, originado em pretensão apresentada pelo vereador Rodrigo Gomes de Belém, no dia 17 de maio de 2022, que sugeriu-lhe a adoção das providências necessárias na esfera de suas atribuições para o plantio de árvores frutíferas na Avenida JK, às margens da BR-060, atrás das barracas de comércio. Leitura do ofício número 110, datado de 25 de maio de 2022, oriundo do Poder Executivo Local, encaminhado a esta Casa. Leitura em resposta ao ofício número 7, originado em pretensão apresentado pelo vereador Samuel Rodrigues Nascimento, de 5 de maio de 2022, que indicou a necessidade de realização de serviços emergenciais de tapa-buracos nas ruas Afonso Ferreira do Amaral, antiga Rua 3, e Sival dos Reis Leal, antiga Rua 5, ambas no bairro Lindo Horizonte. Leitura do ofício número 111, datado de 25 de maio de 2022, oriundo do Poder Executivo Local, encaminhado a esta Casa de Leis, em resposta ao ofício número 32, originado em pretensão apresentado pelo vereador Rodrigo Gomes de Belém, 3 de maio de 2022, que indicou-lhe a necessidade de realização de serviços emergenciais de tapa-buracos na Avenida Antônio Pereira da Silva, nas proximidades da Igreja São Miguel, em direção ao Distrito de Poço da Abadia, o qual carinhosamente chamamos de Abadiânia Velha. Leitura do ofício número 124, datado de 15 de junho de 2022, oriundo do Poder Executivo Local, que remeteu a esta Casa a Lei Municipal número 934, de 15 de junho de 2022, que institui o hino oficial do município de Abadiânia e da outras providências, sancionada sem veto. Para dar sequência à leitura dos ofícios e demais documentos recepcionados nos cancelos legislativos, a senhora presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, convidou o segundo secretário da mesa, vereador Dando Alves Farinha, para proceder com a leitura da segunda parte dos ofícios de número 154 ao número 157. Datado de 1º de agosto de 2022, oriundo do Poder Executivo Local, encaminhado a esta Casa Legislativa em resposta ao ofício número 66, originado em pretensão apresentado pelo vereador Genair José Carneiro, de 14 de junho de 2022, sugerindo-lhe, nos termos do artigo 101 de nosso regimento interno, a adoção das providências administrativas necessárias na esfera de suas atribuições, através da pasta competente para a disponibilização de agente comunitário de saúde para atuar na região do Piancó, nas propriedades rurais situadas nas proximidades da subestação da Saneago, situada no distrito de Panalmira. Leitura do ofício 159, datado de 8 de agosto de 2022, oriundo do Poder Executivo Local, encaminhado a esta Casa em resposta ao ofício número 3, originado em pretensão apresentado pelo vereador Ivanei Pereira da Silva, de 3 de agosto de 2022, que indica-lhe, nos termos do artigo 101 de nosso regimento interno, a necessidade de adoção das providências administrativas necessárias pela pasta competente para a realização dos mesmos serviços em toda a urbe. Leitura do ofício número 54, datado de 3 de junho de 2022, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde, encaminhado a esta Casa em resposta ao ofício número 48, originado em pretensão apresentado pelo vereador Rodrigo Gomes de Belém,
em 16 de maio de 2022, que sugeriu, nos termos do artigo 101 do nosso regimento interno, seja avaliada a possibilidade de contratação de outro médico pediatra para atendimento pelo município de Abadia. Leitura do ofício número 160, datado de 8 de agosto de 2022, oriundo do Poder Executivo Local, encaminhado a esta Casa Legislativa, em resposta ao ofício número 10, originado em pretensão apresentada pelo vereador Samuel Alberto Rodrigues Nascimento, de 3 de agosto de 2022, que indicou-lhe a necessidade de adoção das providências administrativas pertinentes da esfera de suas atribuições, através da Secretaria competente, inclusive para a instalação ou recuperação, conforme o caso, da sinalização horizontal e vertical nas proximidades do cruzamento da Avenida JK com a Avenida Geraldo Rodrigues dos Santos. Leitura do ofício número 161, datado de 8 de agosto de 2022, oriundo do Poder Executivo Local, encaminhado a esta Casa Legislativa, em resposta ao ofício número 68, originado em pretensão apresentada pelo vereador Rodrigo de Belém, de 3 de maio de 2022, que indicou-lhe a urgente necessidade de adoção das providências necessárias na esfera de suas atribuições, através da página competente para a realização de ação na modalidade itinerante do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS. Leitura do despacho do GOINFRA, número 1057 de 2022, encaminhada a esta Casa Legislativa em resposta ao ofício número 2 de 2022, originado em pretensão apresentada conjuntamente pelo vereador Ilvanei Pereira da Silva e pela vereadora Neuza Jacinto Diniz, e também pelo vereador Rodrigo Gomes de Belém, de 3 de maio de 2022, que indicaram a urgente necessidade de adoção das providências necessárias na esfera de suas atribuições para a imediata realização de serviços emergenciais de limpeza e roçagem ao longo das margens da GO 338, no trecho que liga o distrito de Poço da Badia ao distrito de Planalmira, e no trecho que liga o município de Abadiânia e Goiás. Ao término das leituras dos ofícios recebidos no protocolo da Câmara Municipal de Abadiânia, a senhora Presidente concedeu o uso da palavra aos vereadores para manifestarem sobre os ofícios recebidos, oportunidade em que somente esta discursou. Não havendo mais manifestações, a senhora Presidente determinou o arquivamento de praxe dos ofícios recebidos, bem como deferiu aos vereadores interessados a obtenção de cópias, caso pretendam. Às 10 horas e 55 minutos, a senhora Presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, após desejar o seu bom dia a todos, encerrou a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária para amanhã, quinta-feira, dia 25 de agosto de 2022. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sob a supervisão e por delegação da primeira secretária da mesa, vereadora Camila Borges, lavrei esta ata contendo 6 laudas digitadas que li e achava conforme será assinado pelos presentes. Concluída a leitura. Declaro a ata. Alguém que deseja retificar ou impugnar a ata? Então, declaro a ata aprovada. Convido o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta do dia. Pauta da 29ª sessão ordinária do primeiro período da sessão legislativa da 16ª legislatura do ano 2022. Matérias da ordem do dia. Item 1. Segunda votação do projeto de lei número 16/2022, de autoria do Poder Executivo, que concede piso salarial profissional aos agentes comunitários de saúde, ACS, e aos agentes de combate às anemias, ACS, e da outras providências. Item 2. Leitura do projeto de lei número 18/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a política municipal de saneamento básico de Abadiânia, Goiás, de acordo com o novo marco legal do saneamento básico, estabelecido pela Lei Federal número 14.026/2020 e da outras providências. Item 3. Leitura dos pareceres jurídicos das comissões, discussão e primeira votação do projeto de lei número 012/2022, de autoria do vereador Rodrigo Gomes de Belém Avante, que institui no município de Abadiânia, Goiás, a Semana Municipal de Conscientização do Autismo e da outras providências. Item 4. Leitura dos pareceres jurídicos e das comissões, discussão e primeira votação
do projeto de lei número 020/2022, de autoria da vereadora Camila Cristiana Borges Amantes, que declara a festa em honra a Nossa Senhora da Abadia e São Roque, patrimônio cultural imaterial histórico do município de Abadiânia, Goiás. Item 5, leitura do requerimento número 21/2022, que propõe a construção do Centro Cultural, contendo sala audiovisual, museu e acervo cultural. Concluída a leitura, presidente. Conceda a palavra aos vereadores para tratarem de tema livre. Alguém queira fazer uso da palavra? Vereador Ilvanei. Bom dia, senhora presidente, colegas vereadores, aos ouvintes da Rádio Capivari, os internautas que nos acompanham, as pessoas que estão aqui presentes, aos agentes comunitários de saúde, aos agentes combate a anemias. Cumprimento também os funcionários dessa Casa de Leis. Senhora presidente, eu venho aqui hoje a falar a respeito desse ofício que foi acabado de ler aqui agora, o ofício de minha autoria, que foi no dia 3/5 de maio, que eu pedi, juntamente com a vereadora Dona Neuza e o vereador Rodrigo Belém, a roçagem da GO 338. E hoje eu estive acompanhando a finalização da obra não, da limpeza. Hoje de manhã estive com eles estão finalizando o trabalho, que é a limpeza dos esgotos e a roçagem onde o trator pôde fazer. Então, isso é gratificante para os vereadores, quando a gente faz um pedido ao governador do estado, ao secretário, que é o Pedro Salles, e que é atendido, porque nós estamos aqui para defender o nosso povo, a nossa população, e quando a gente vê a situação igual estava aquela GO perigosa, estava muito alto o mato, né? Então, correndo risco com as pessoas. Também, aproveitando a oportunidade, esse asfalto que está terminando a obra do Lago Corumbá 4. São 5 quilômetros e é muito importante para o nosso município. Por isso, neste momento, quero parabenizar o governador do estado, Ronaldo Caiado, ao Pedro Salles, que é o representante da GOIFA, por estar nos atendendo e olhando por Abadiânia. Então, é só isso aí. A Câmara de Vereadores agradece, fica feliz, juntamente com o Poder Executivo, quando vê acontecendo os resultados do nosso município. Muito obrigado. Vereador Rodrigo. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, demais colegas vereadores que se fazem presente no plenário. Bom dia aos agentes comunitários de saúde e aos agentes comunitários de endemia. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa de Leis, é a casa de vocês. Bom dia aos servidores da casa também, aos internautas que nos acompanham através das plataformas sociais, aos ouvintes da Rádio Capivari FM. Senhora presidente, não poderia de explicitar também e agradecer ao presidente da GOINFRA, na pessoa do Pedro Salles, pelos bons préstimos e serviços prestados ao longo da rodovia GO 338, que liga Planalmira, Posta Abadia e Abadiânia, né? Foi de grande valia e rápido, né, o serviço. A gente solicitou isso nos últimos momentos, né, das últimas sessões de julho, e eles já prestaram o serviço. Toda vez que a gente solicita algo para a GOINFRA, eles dão médios esforços e realizam esse tipo de procedimento de forma super rápida e eficaz. Gostaria também de explicitar, né, que hoje está começando a campanha de vacinação antirrábica 2022, que vai acontecer na Praça do Coreto, na Praça Jovelino, a Praça do Skate, no estacionamento do Posto Jardim Santa Fé. E amanhã, aqui em Abadiânia também, na Praça São Miguel, na Associação Frei Mateus, próxima à fábrica de salgados também.
No dia 27 vai estar acontecendo em Abadiana Velha, na subprefeitura. E no dia 27 também em Planalmira, na quadra esportiva. Então, as pessoas que têm seus animais domésticos, cachorros e gatos, levem para se vacinar, para imunizar. Outra coisa importante, parceria da Câmara Municipal, Senai e Sebrae, vai estar acontecendo uma palestra de forma gratuita a toda a população interessada, público-alvo também, empresários, profissionais do ramo alimentício, seja engenheiros de alimentos, nutricionistas, merendeiros, gastrônomos, palestra Alimento Confiável, desde a produção até a comercialização. Vai acontecer dia 2 de setembro, às 18h30, no plenário da Câmara. Sejam todos convidados para prestigiar este evento. Lembrando que obtém certificado após a conclusão da palestra. No mais, senhora presidente, devolvo a palavra. Vereadora Neuza. Bom dia, senhora presidente, caros colegas vereadores, servidores da casa. Hoje nós estamos felizes por ver essa casa aqui cheia, os agentes de saúde, de enfermeiras. Sejam muito bem-vindos a esta casa de vocês. E nós estamos aqui para contribuir naquilo que for possível. Não poderia deixar de expressar a minha gratidão pelo o Pedro Salles, porque, como foi dito pelos demais, nós fizemos o pedido e de imediato fomos atendidos. Então, quando você é atendido, isso é muito importante. Eu falo muito, a união faz a força, Rodrigo e Vanei. Nós unimos e o resultado vem. Então, eu falo aos demais colegas, nós temos que ser unidos, que eu acho que a união é que faz a força. E unidos podemos fazer muito mais para o nosso município, para a nossa cidade. E eu gostaria de agradecer também à Rádio Capivari, que sempre transmite os nossos trabalhos. Muito obrigado, João, muito obrigado, Bideca e demais servidores daquela rádio. Muito obrigada. Devolvo a palavra, senhora presidente. Muito obrigada. Vereador Samuel. Bom dia, senhora presidente, bom dia, nobres pares, bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Capivari, pelas mídias sociais da Câmara Municipal. Bom dia a cada agente comunitário de saúde, a cada agente com combate de endemias que se fazem presente aqui no plenário da Câmara Municipal. A quantidade de pessoas que estavam aqui ontem e a quantidade de pessoas que se encontram aqui hoje demonstra o quanto a classe de vocês é unida. Então, parabenizo a cada um por estarem empenhados nessa causa. Ontem eu disse e hoje reforço que esse projeto de lei é de suma importância. Ele vai trazer mais dignidade, melhores condições de trabalho para cada um de vocês continuar exercendo esse papel que é fundamental para a nossa sociedade. Vocês são o elo de ligação entre o cidadão e a saúde pública. Então, é um trabalho muito nobre, muito belo, e podem contar com o meu apoio e com o apoio da Câmara Municipal nessa causa. Alguém mais queira fazer uso da palavra? Vereador Vando. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar os novos vereadores, colegas de plenário, as pessoas que se fazem presente no plenário, o pessoal dos agentes de saúde, cidadanias, aos ouvintes da Rádio Capivari, as pessoas que nos acompanham pelas plataformas sociais. E quero aqui só reforçar o que a Rodrigo, a Neuza, o Bonei, o novo vereador Samuel disse, relacionada à Câmara Municipal. Quando nós dissemos Câmara Municipal, um todo, são todos vereadores que se empenham em fazer o bem para a sociedade. Qualquer projeto de lei que chega aqui, é a Câmara que decide. Uma andorinha só não faz verão, né? Um vereador só não resolve as questões que chegam até a Câmara. Então, quando nós dissemos Câmara Municipal está empenhada nos projetos que chegam até aqui, significa que a Câmara são todos os vereadores, juntamente com o jurídico e todas as pessoas envolvidas naquele setor. Quero aqui parabenizar aqui os agentes
de saúde, que estão reivindicando mais uma vez pelos seus direitos. E quero salientar que estamos aqui para apoiar naquilo que for necessário, que a Câmara faça o seu dever, né, e cada um seja beneficiado pelas nossas decisões que estão aí para ser votados. Pode contar com a gente, que estamos aqui para resolver essa questão de vocês. Parabéns pela reivindicação de vocês. No mais, muito obrigado. Alguém mais queira fazer uso da palavra? Declaro-se encerrado o expediente, passando-se a ordem do dia. Começando pela inauguração da segunda votação em relação ao projeto de lei número 16/2022, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado de 12 de julho de 2022, que concede piso salarial profissional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias e da outras providências. Em votação. Como vota vereador Ilvanei? Favorável com emenda. Como vota vereador Genair? Favorável com a emenda. Como vota a vereadora Camila? Favorável com a emenda. Como vota a vereadora Neuza? Favorável com emenda. Como vota o vereador Newton? Favorável com a emenda. Como vota o vereador Renato? Favorável com a emenda. Como vota o vereador Rodrigo? Favorável com a emenda. Como vota o vereador Rosemar? Favorável com a emenda. Como vota o vereador Samuel? Favorável com a emenda. Como vota o vereador Vando? Favorável com a emenda. Aprovada definitivamente, a matéria será encaminhada à assessoria jurídica para as providências necessárias e a sua sanção. Para o procedimento do labor legislativo, convido a primeira secretária da mesa, a vereadora Camila Cristiana Borges, para proceder com a leitura do projeto de lei número 18 de 2022, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, que dispõe sobre a política municipal de saneamento básico de Abadiânia, de acordo com o novo marco legal de saneamento básico estabelecido pela Lei Federal número 14.026 de 2020 e da outras providências. Ofício número 162 de 2020, 3 de agosto de 2020, Abadiânia. Senhora Presidente, a parte cumprimentá-la serve do presente expediente para encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei número 18, de 3 de agosto de 2022, que dispõe sobre a política municipal de saneamento básico de Abadiânia, de acordo com o novo marco legal de saneamento básico, estabelecido pela Lei Federal número 14.026, de 15 de julho de 2020, e da outras providências, para a apreciação desta augusta Casa de Leis. Ao ensejo, renova o protesto de elevada estima e distinta consideração. José Aparecido Alves Diniz, prefeito. O prefeito do município de Abadiânia, estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a lei orgânica municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Abadiânia aprovou a seguinte lei: da Política Municipal de Saneamento Básico, dos princípios fundamentais, artigo 1º da Política Municipal de Saneamento Básico de Abadiânia e Goiás. Será efetuado com base nas normas, diretrizes, princípios fundamentais e conceitos estabelecidos na Política Nacional, ditada pela Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, e alterações estabelecidas pela Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020, devendo atender aos dispositivos estabelecidos nesses diplomas legais. Artigo 2º. Para os fins do disposto nesta lei, considera-se saneamento básico, conjunto de serviços públicos, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água potável, constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e seus instrumentos de medição. Esgotamento sanitário constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento
e a disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final para a produção de água de reuso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente. Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos constituídos pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana, e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas, transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza, a fiscalização preventiva das redes, universalização, ampliação progressiva de acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico, incluídos o tratamento e a disposição final dos esgotos sanitários, controle social, conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas de planejamento e de avaliação relacionados com os serviços públicos de saneamento básico. Artigo 3º. Consideram-se serviços públicos de abastecimento de água a sua distribuição mediante ligação predial, incluindo eventuais instrumentos de medição, bem como quando vinculadas a esta finalidade as seguintes atividades: reservação de água bruta, captação de água bruta, adução de água bruta, tratamento de água bruta, adução de água tratada e reservação de água tratada. Artigo 4º. Consideram-se serviços públicos de esgotamento sanitário aqueles constituídos por uma ou mais seguintes atividades: coleta, incluída ligação predial dos esgotos sanitários, transporte dos esgotos sanitários, tratamento dos esgotos sanitários e disposição final dos esgotos sanitários e dos lodos originários da operação de unidades de tratamento coletivos ou individuais de forma ambientalmente adequada, incluídas fossas sépticas. Parágrafo único. Nas zonas especiais de interesse social, os EIS, ou outras áreas do perímetro urbano ocupadas predominantemente por população de baixa renda, o serviço público de esgotamento sanitário realizado diretamente pelo titular ou por concessionário inclui conjuntos sanitários para as residências e solução para a destinação de efluentes, quando inexistente, assegurada a compatibilidade com a diretriz da política municipal de regularização fundiária. Artigo 5º. Consideram-se serviços públicos especializados em limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos as atividades operacionais de coleta, transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou reciclagem, tratamento inclusive por compostagem e destinação final dos resíduos domésticos, resíduos originários de atividades comerciais, industriais e de serviços em quantidade e qualidade similares à dos resíduos domésticos, que por decisão do titular sejam considerados resíduos sólidos urbanos, desde que tais resíduos não sejam de responsabilidade do seu gerador nos termos da norma legal ou administrativa, de decisão judicial ou de termo de ajustamento de conduta, e resíduos originários dos serviços públicos de limpeza urbana, tais como serviço de varrição, capina, roçagem, poda e atividades correlatas em vias de logradouros e logradouros públicos. Asseio de estruturas públicas como escadarias, monumentos, abrigos sanitários e outros. Raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados pelas águas pluviais em logradouros públicos. Desobstrução e limpeza de bueiros, boca de lobo e correlatos. Limpeza de logradouros públicos onde se realizam feiras públicas e outros eventos de acesso aberto ao público. E outros eventuais serviços de limpeza urbana. Artigo 6º. Consideram-se serviços públicos de manejo das águas pluviais urbanas aqueles constituídos por uma ou mais seguintes atividades: drenagem urbana, transporte de águas pluviais urbanas, detenção ou retenção de águas pluviais urbanas para amortecimento de vazões e cheias, e tratamento e disposição final de águas pluviais urbanas. Do exercício da titularidade. Artigo 7º.
Compete ao município a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico, ficando o Poder Executivo autorizado a delegar, conceder ou permitir sua organização, regulação, fiscalização e a prestação do serviço nos termos dos artigos 175 e 241 da Constituição Federal, da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, com as alterações trazidas pela Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020. Artigo 8º. O exercício das atividades de fiscalização e regulação da prestação dos serviços públicos observará em especial o disposto da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, e alterações trazidas pela Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020, ficando o Poder Executivo autorizado a exercer diretamente essas atividades ou delegar a entidade reguladora e fiscalizadora do serviço de saneamento básico de outro ente da Federação, independentemente da modalidade de sua prestação. Artigo 9º. Delegação, concessão ou permissão dos serviços públicos de saneamento básico de que trata o artigo 7º será precedida de licitação na modalidade de concorrência, observado o disposto da Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993, e suas alterações, sendo adotado um dos critérios de julgamento previstos no artigo 15 da Lei Federal nº 8.987, de 1985, devendo ser previstos em edital e no contrato que será de caráter especial sua prorrogação, as condições de caducidade, a fiscalização e rescisão do contrato, os direitos dos usuários, a política tarifária, a obrigação de manter os serviços adequados, os encargos do poder concedente e da concessionária, a intervenção, a extinção da concessão e demais normas aplicadas conforme a disposição da Lei nº 8.987, de 1995, o disposto na Lei Federal nº 11.445, de janeiro de 2007, e de seu decreto regulamentador nº 7.217, de 21 de junho de 2010, a Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020, do disposto desta lei, nas demais normas pertinentes do edital de licitação. Parágrafo único. As tarifas dos serviços públicos ou de utilidade pública ou ortogados pelo município deverão ser fixadas pelo Executivo, tendo em vista a justa remuneração mediante apresentação do planilha de custo. Capítulo 3. Do Plano Municipal de Saneamento Básico. Artigo 10. Fica o Poder Executivo autorizado a elaborar e aprovar os planos de saneamento básico nos termos da Lei Federal nº 11.445, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 14.026, que poderão ser específicos para cada serviço, estabelecendo metas e indicadores de desempenho e mecanismos de aferição e resultados, a serem obrigatoriamente observados na execução dos serviços prestados de forma direta, por concessão ou permissão, e após consulta e audiências públicas deverão ser aprovadas por ato do Poder Executivo. Fica autorizado definir os parâmetros a serem adotados para a garantia do atendimento essencial à saúde pública, inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água para abastecimento público, observadas as normas nacionais relativas à potabilidade da água. Fica autorizado estabelecer os direitos e os deveres dos usuários. Fica autorizado pelo poder público estabelecer os mecanismos e os procedimentos de controle social, observando as normas de referência da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, quanto às metas de universalização dos serviços públicos de saneamento básico para concessão, que considerem, entre outras condições, o nível de cobertura de serviço existente, a viabilidade econômico-financeira da expansão da prestação do serviço. Fica autorizado criar o Conselho Municipal de Saneamento Básico, observado o disposto no artigo 47 da Lei Federal nº 11.445, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 14.026. Fica autorizado implementar sistemas de informações sobre os serviços públicos de saneamento básico, articulado com o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico, o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, observadas a metodologia e a periodicidade estabelecidas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.
e intervir e retomar a operação dos serviços delegados concedidos ou permitidos por indicação de entidade reguladora, né, nas hipóteses e nas condições previstas na legislação e nos contratos. Parágrafo 1º. No exercício das atividades a que se refere o caput e seus incisos deste artigo, o Poder Executivo poderá receber cooperação técnica de outros entes e basear-se em estudos fornecidos pelos prestadores de serviço. Parágrafo 2º. O Poder Executivo deverá publicar seu plano de saneamento básico até a data fixada por ato do Poder Executivo Federal, manter controle da publicidade sobre o seu cumprimento, bem como comunicar os respectivos dados à ANDA para inserção do CINISA. Parágrafo 3º. O edital de licitação para concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário deverá prever que as tarifas e preços a serem adotados deverão atender às necessidades de viabilidade econômica e financeira para a prestação dos serviços propostos, reajustados periodicamente pelo menos uma vez por ano, através de índices que reflitam a variação dos custos e revistas sempre que necessário para garantir a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro da prestação dos serviços. E manter a política de tarifa social para o consumo mensal de até 10 metros cúbicos, estabelecer o pagamento de outorgas onerosas, fixa e variável. Parágrafo 4º. Os recursos financeiros que venham a ser obtidos por meio de outorga onerosa da concessão do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário deverão ser aplicadas prioritariamente nas áreas de saúde e saneamento básico. Capítulo 4. Das disposições gerais e transitórias. Artigo 11. Fica o Poder Executivo autorizado a praticar todos os atos que se fizerem necessários para a efetivação do disposto desta lei. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se quaisquer disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Abadiânia, Estado de Goiás, aos 3 dias do mês de agosto de 2022. José Aparecido Alves Diniz, Prefeito. Mensagem justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, a par dos meus cordiais cumprimentos, submeto a esta respeitada Casa de Leis o projeto de lei que dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico de Abadiânia, de acordo com o novo marco legal de saneamento básico estabelecido pela Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020, e da outras providências. A presente proposição tem por princípio escopo de regulamentar no âmbito municipal a política de saneamento básico de Abadiânia, de forma a atender o novo marco legal instituído pela Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020. Veja que tal lei federal já possui 2 anos de vigência, porém somente agora o município vem regulamentá-la e adequar a legislação municipal ao regramento federal. É por demais sabido que o saneamento básico é de vital importância para toda e qualquer cidade, de modo que nossa cidade é referência no estado de Goiás no que diz respeito à coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, pois quase 100% do perímetro urbano é atendido pela rede de esgoto. E não podemos sofrer nenhum atraso nas ações de saneamento básico, mas sim temos que progredir. Pois bem, esse projeto de lei visa exatamente possibilitar a progressão das ações de melhoria em nosso saneamento básico. Pelo exposto e na certeza de que o ideal almejado nesta proposta é comungado pelos novos edis, espero contar com o assentimento para sua aprovação. Gabinete do Prefeito Municipal de Abadiânia, Estado de Goiás, aos 3 dias do mês de agosto de 2022. José Aparecido Alves Diniz, Prefeito. Concluída a leitura. A matéria irá à assessoria jurídica e comissões. Convido o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura do parecer jurídico e dos relatórios das comissões permanentes da Casa, emitidos em relação ao projeto de lei número 12 de 2022, de autoria do ilustre vereador Rodrigo Gomes de Belém, que institui no município de Abadiânia a Semana Municipal de Conscientização do Autismo e da outras providências. Abadiânia, Goiás, aos 5 dias do mês de agosto de 2022. Excelentíssima senhora vereadora presidente, excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras. A assessoria jurídica da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por este advogado, que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, sobre o projeto de lei número 012/2022, de autoria do ilustre vereador Rodrigo Gomes de Belém Avante,
datado de 6 de junho de 2022, que institui o município de Abadiânia, Goiás, a Semana Municipal de Conscientização do Autismo e da outras providências, levando-se, para tanto, algumas considerações. Considerando que o ilustre vereador Rodrigo Gomes de Belém Avante, no dia 19 de julho, próximo passado, apresentou nos cancelos legislativos o projeto de lei número 012/22, solicitando eficiência legislativa para que, segundo o artigo 1º da propositura, fica instituída no município de Abadiânia, Goiás, e a Semana Municipal de Conscientização do Autismo. Permitam-me, excelências, o projeto de lei é a personificação da vontade da população manifestada por meio da atuação do vereador, e a ideia inicial de incorporação do meio jurídico de assunto ainda não regulamentado. Com efeito, a sociedade vai sentindo as certas necessidades, ainda não foram satisfeitas. Como o vereador é representante desta população do município, cabe a ele, enquanto agente político legislador, apresentar a proposição que, se for aprovada, vai se revestir de juridicidade a entrar no mundo jurídico para normalizar aquela satisfação da necessidade. De fato, sendo o vereador, em linguagem popular, a cabeça de parcela do povo, portanto, sua vontade, eleito democraticamente, percebendo que certo assunto ou necessidade precisa ser normalizado, deverá fazer consultas, reuniões, audiências públicas, colhendo informações, opiniões, ideias de todos e discutindo com todos, e não só aqueles que elegeram, pois ele, eleito, é a vontade de todos. Tecnicamente falando, nobres edis, projeto de lei é proposição que tem por fim regular toda a matéria legislativa de competência do município, e no projeto de lei número 012/2021 pretende o seu autor regular em âmbito local a Semana Municipal de Conscientização do Autismo, comemorada na primeira semana do mês de abril de cada ano, como fizeram diversos outros municípios goianos e brasileiros. Para especificar, faço juntar a este parecer jurídico e as leis municipais de Caldas Novas de 2016 e Silvânia de 2022, versando sobre o mesmo assunto. Neste já passando, senhores vereadores, acerca da possibilidade ou não, ilustre vereador Rodrigo Gomes de Belém Avante, apresentarem a proposta, peço licença para transcrever o fragmento do laureado Eli Lopes Meirelles, de Direito Municipal Brasileiro, Malheiros 2014, que, propósito, anotou: lei de iniciativa, Câmara, ou mais propriamente de seus vereadores, são todos aqui, porque a lei orgânica municipal não reserva, expressa e privativamente a iniciativa do prefeito. As leis orgânicas municipais devem reproduzir, dentre as matérias previstas nos artigos 61, primeiro de 165 da CF, as que se inserem no âmbito da competência municipal são, pois, de iniciativa exclusiva do prefeito como chefe do executivo local, os projetos de lei que disponham sobre criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e âmbitos da administração pública municipal, matéria de organização administrativa e planejamento de execução de obras e serviços públicos, criação de cargos, funções ou empregos públicos, na administração direta, autarquia e fundacional do município, regime jurídico previdenciário dos servidores municipais, fixação ou aumento da sua remuneração, plano plurianual
diretrizes orçamentárias, orçamento anual e créditos suplementares a espécies especiais aos demais projetos. Competem concorrentemente ao prefeito e à Câmara, na forma regimental. O ponto que estabelece, cria a Semana Municipal de Conscientização do Autismo, o diploma em apreço não trata de quaisquer das matérias cuja iniciativa legislativa esteja reservada pela Constituição Estadual ao chefe do Poder Executivo. Sobre esse aspecto, a iniciativa da Casa Legislativa é concorrente com o prefeito municipal, que dá arte e pedido não pode ser acolhido com este fundamento, entender com modo diverso o resultado, restringir a iniciativa legislativa ao desabrigo do numerus clausus da cláusula constitucional e assim explicará a cartar de todo o exercício do poder legislativo local. E neste particular, excelências, o projeto de lei número 012/2022 não invade as competências do burgomestre em relação às áreas do planejamento, organização e gestão administrativa de sua competência exclusiva, notadamente porque tão somente o autoriza. Bem, abriga-se a fazer exclusivo, sugerindo-lhe itens, possibilidades que, por óbvio, podem, por ele, até mesmo sem normatizados com a inclusão de outros requisitos. Banda outra, é inafastável admitir que a instituição da Semana Municipal de Conscientização do Autismo é um gesto simples, mas significativo da parte da administração atual, colaborando com o movimento em prol do autismo do Brasil e do mundo. Lembrando aqui que foi sancionada a Lei Federal número 12764, de 21 de dezembro de 2012, que assegura novos direitos aos autistas. A medida vale a serviços de saúde, educação, nutrição, moradia, trabalho, previdência e assistência social. Deve-se beneficiar não só os pacientes com diagnóstico fechado, mas também aqueles casos em que a suspeita e a lei não há indivíduo com transtorno ou aspectos autistas. Todos os benefícios legais das pessoas com deficiência. Faz-se importante revisar, ainda que o projeto de lei número 012/2022 apresenta-se, salvo melhor juízo, de forma legal, constitucional, não malferindo os cofres públicos e também boa técnica legislativa, razão pela qual deve ser submetida ao soberano plenário. Assim, salvo melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 012/2022, de autoria do ilustre vereador Rodrigo Gomes de Belém Avante, datado de 6 de junho de 2022, que institui no município de Abadiânia, Goiás, a Semana Municipal de Conscientização do Autismo e dá outras providências, motivo pela qual pode ser regular procedimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal, nos termos do artigo 124, quarto a linha C do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, e por maioria simples, aplicando-se subsidiariamente os artigos 47, caput da Magna Carta, 15 da Lei Orgânica Municipal e 43 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, pelos nobres vereadores dessa casa. Este é o nosso parecer sob censura. Marcelo Ferreira da Silva, OAD, Goiás, 16571. Concluída a leitura, presidente. Neste momento, inaugura a discussão do projeto de lei número 12/2022. Alguém queira fazer o uso da palavra? Vereador Rodrigo.
Senhora presidente, demais colegas vereadores, trouxe esse projeto de lei a plenário, com o intuito que a gente comece a trabalhar e conscientizar mais sobre a questão do autismo. É saco de todos que a gente tem uma grande demanda em nosso município, no nosso estado, no nosso país e no mundo. A cada dia que se passa, está aumentando mais o número de pessoas diagnosticadas com autismo. Semana passada, vivenciei a situação de uma criança que, além de ter autismo severo, ela tem síndrome de Down.